Olá, irmãos e irmãs. A liturgia de hoje, ela nos conduz a uma verdade que consola. Deus, ele continua escolhendo, levantando e chamando pessoas comuns para participarem da sua obra. A primeira leitura, ela mostra a comunidade dos discípulos, eles vivendo um momento bem delicado. O lugar deixado por Judas precisava ser preenchido. Havia dor, decepção e um vazio dentro daquele grupo que caminhou tão perto com Jesus. Mesmo assim, a igreja nascente, ela não se deixa conduzir pelo desespero, mas pela oração e pelo discernimento. Pedro, ele se levanta e compreende que Deus continua conduzindo a história, mesmo através das fragilidades humanas, porque Judas caiu, mas a missão de Deus, ela não fracassou. Isso é muito importante para todos nós, porque às vezes olhamos para as nossas quedas, as nossas perdas, os nossos erros, como se tudo tivesse acabado. Mas Deus, ele é especialista em reconstruir caminhos, aqueles caminhos que são interrompidos. O Senhor, ele nunca abandona a sua obra. E aí vem os discípulos que se apresentam em dois homens, José, Barsabás e Matias. E antes de qualquer decisão, fazem uma oração belíssima. Senhor, Tu conheces os corações de todos. Eles entendem que a escolha verdadeira não vem apenas da aparência, da capacidade humana ou dos critérios do mundo. Deus, Ele vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Quantas vezes nós julgamos apenas o exterior, medimos o valor pelo reconhecimento, pela posição, sucesso, ou às vezes até aplausos. Mas o meu Deus, Ele escolhe uma maneira diferente. Muitas vezes Ele chama justamente o mais simples, o escondido, o improvável. E Matias quase não aparece nas Escrituras. Não vemos grandes discursos dele, nem milagres narrados de uma forma mais detalhada. E ainda assim ele foi escolhido para ocupar um lugar tão importante entre os apóstolos. Isso revela que nem todo chamado acontece diante de qualquer holofote. Existem pessoas silenciosas que sustentam obras grandiosas apenas por uma fidelidade diária. Existem almas escondidas que são enormes diante de Deus. O Salmo, ele reforça essa verdade ao dizer ao Senhor: levanta da poeira o indigente. Nosso Deus é aquele que se inclina sobre os pequenos. Ele vê o mundo quando alguém ignora. Ele ergue os cansados, ele consola os feridos, ele devolve a dignidade aos que não acreditavam mais em si mesmo. O Evangelho, Jesus aprofunda ainda mais esse chamado ao dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Essas palavras, elas mudam completamente a forma de enxergar a nossa vida espiritual. Antes mesmo que nós buscamos Deus, Ele já nos olhava com amor. Antes de qualquer mérito, já existia a graça. Antes de qualquer resposta nossa, já existia um chamado. E talvez hoje a gente sinta-se pequeno, insuficiente, incapaz. E que talvez existam áreas em que a gente esteja pensando assim na nossa vida: eu não sou bom o bastante. Mas o Evangelho, ele nos mostra que Deus nos chama de uma forma que ainda nós não somos perfeitos. Ele aperfeiçoa aqueles que se deixam amar e conduzir por Ele. E Jesus, ele não chama apenas para ocupar um lugar. Ele chama para produzir frutos. E esse fruto verdadeiro não é fama, ou aparência, ou reconhecimento. Esse fruto, ele permanece no amor. Porque Cristo, ele resume tudo em um mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. E hoje, a palavra, ela nos convida a confiar mais no olhar de Deus do que nas nossas inseguranças. O Senhor continua escolhendo pessoas improváveis, restaurando histórias quebradas, fazendo florescer frutos eternos em corações simples, mas disponíveis.
E talvez a maior pergunta dessa liturgia seja: nós estamos vivendo como escolhidos de Deus ou como pessoas que esqueceram quanto são amadas por Ele? Oração final. Senhor Deus, hoje queremos agradecer por Teu olhar, que continua pousando sobre nós com amor e misericórdia. Mesmo com nossas fragilidades, limites e quedas, Tu continuas nos chamando e acreditando em nós. Ajuda-nos a permanecer no Teu amor e viver como verdadeiros amigos Teus. Retira do nosso coração todo medo, toda sensação de incapacidade e toda tristeza que nos afasta da Tua presença. Ensina-nos a produzir frutos que permaneçam, frutos de amor, fidelidade, humildade e bondade. Que jamais esqueçamos que fomos escolhidos por Ti, antes mesmo de saber Te procurar. Que, sustentados pela Tua graça, possamos amar uns aos outros como Tu nos amas. Amém.